Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre um assunto importante, a essência da observância do Shabat. A relação entre homem e seu espírito não é unidirecional. Existe uma influência mútua entre o espírito e o homem. Shabat não é apenas um dia, um certo estado de espírito ou padrão de comportamento, mas um processo que ocorre no mundo espiritual. A concepção do conceito Shabat, que determinou o destino do povo e a glória desse dia, não foi deixada em pensamento abstrato. Esta é uma concepção que moldou a história e está profundamente enraizada na alma do povo. Shabat é um sinal de aliança feita com o povo de Israel. Como essa aliança é expressada, Deus santificou o sétimo dia e, portanto, o homem é obrigado a santificá-lo. Desta forma, o homem ilumina o Shabat à luz de sua alma. Sem o Shabat, não haverá santidade no mundo do tempo. Os sábios, Chachamim, interpretaram o passuco, o versículo, Bereshit, capítulo 2, passuco 2. E Deus terminou no sétimo dia toda a sua obra. Mesmo no sétimo dia, houve uma criação, a criação do descanso. Pois o mundo está incompleto se os 6 dias da criação não atingem seu auge no Shabat. Além disso, Deus prometeu que o Shabat servirá como uma aliança eterna que nunca deixará de existir. Assim, a Torá diz em Shemot, Parashat Shavua, Shemot, capítulo 31, passuco 16 e 17. E os filhos de Israel guardaram o Shabat, para fazerem o Shabat um pacto duradouro para gerações, entre mim e os filhos de Israel, sinal para o mundo, que Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no sétimo dia parou e descansou. O papel do Shabat no mundo judeu é elevar sua estrutura espiritual. Ao longo da semana, o homem está preocupado com seus negócios, enquanto no sétimo dia ele se volta para o seu mundo espiritual. Mesmo após o fim do Shabat e os 6 dias do ato começam novamente, ele leva consigo a bagagem espiritual que ele reuniu no Shabat. E com essa bagagem, ele sai pelos dias comuns da semana. O Midrash, Bamidbar Abba 12, descreve o Mishkan, o templo ambulatório no deserto, como um modelo reduzido da criação e é descrito na ordem dos 6 dias da criação. No primeiro dia, o mundo foi criado, que é chamado de tenda. É como dito em Teilim 145, 2, estende o céu como um pano, uma cobertura de minha tenda. No segundo dia, o céu se esticou, era o dossel do céu, acima do universo. Em frente do tabernáculo, esticou uma cortina que separava o Kodesh do Kodesh Kodashim, o santuário do santuário dos santuários. No terceiro dia, a água no mundo foi agrupada no mar, e no Mishkan, a pia de cobre e seus acessórios foram construídos e contém água pura. No quarto dia, o Criador criou o céu, a lua e as estrelas, para iluminar a terra, e no tabernáculo brilhava a menorá de ouro puro e maciço. No quinto dia está escrito Bereshit, capítulo 1, passuco 20. E um pássaro voará sobre a terra. E no Mishkan é dito, em Shemot, capítulo 25, passuco 20. E os queruvim estendem asas. No sexto dia, Adão foi criado. E no Mishkan é dito, em Shemot 28, 1. E você aproxime para você Aharon, seu irmão, para você. No sétimo dia, é dito, em Bereshit, capítulo 2, passuco 1, e estavam feitos os céus e a terra, e no Mishkan é dito, em Shemot 39, passuco 32, e cessou, por estar pronta, toda a obra do Mishkan. Pela proximidade do preceito de Shabat e o preceito de montar o Mishkan, entenderam Chachamim que os trabalhos feitos na construção ou no funcionamento do Mishkan são os trabalhos que devemos abster de fazer no Shabat. Nós deixamos de criar através daqueles 39 trabalhos feitos no Mishkan, que através deles nos foi dada a inspiração da presença divina. Os trabalhos feitos no Mishkan são comparados à criação do mundo, na qual Deus criou do nada tudo o que é no nosso mundo. A criação do mundo transformou conceitos espirituais em conceitos materiais, e a construção do Mishkan transformou algo material em algo espiritual. Essas duas obras essas duas obras se enfrentam e no Shabat encontram-se. Deus
se abstêm dos trabalhos da criação e nós nos abstemos do Shabat, dos trabalhos feitos no Mishkan. Desse modo, vivemos no Shabat uma vida espiritual sem qualquer contato com uma criação física. O trabalho proibido no Shabat não é medido pela quantidade de energia investida nele ou pela dificuldade de fazê-lo, mas sim por sua criatividade. Dessa forma, ao evitar o trabalho no Shabat, declaramos que acreditamos que o mundo não surgiu através de uma explosão de materiais químicos, e sim que o mundo foi criado por Deus, criando algo inexistente de algo existente. Então, a pergunta que surge é a seguinte: qual é a razão, então, pela qual deveremos preservar o Shabat? Existem dois motivos pelos quais fomos ordenados sobre a observância do Shabat. Um, o motivo consta na primeira versão dos Dez Mandamentos, na Serta de Brot, Shmot, capítulo 20, passuco 11. Durante 6 dias, Deus fez os céus e a terra e o mar, e tudo o que é neles, e descansou no sétimo dia. Temos que descansar no sétimo dia, como descanso de Deus, que descansou no sétimo dia da obra da criação. Quando trabalhamos durante 6 dias e descansamos no Shabat, retornamos à história da criação. O segundo motivo aparece na segunda versão dos Dez Mandamentos. Devarim, capítulo 5, versículo 15. Lembre-se que você era escravo na terra do Egito, e Deus tirou-lhe de lá com uma mão forte e com o braço estendido. Portanto, Deus lhe ordenou que cumpras o dia do Shabat. Como podemos então observar o Shabat que fomos escravos na terra do Egito? Como podemos lembrar disso? Os filhos de Israel no Egito, Bnei Israel, esqueceram sua virtude como descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov e mergulharam nas portas da impureza, de tal modo que, se tivesse caído um pouco mais, já não poderiam sair do Egito. A escravidão que o faraó decretou contra o povo de Israel no Egito foi parte de seu plano para a destruição espiritual deles e sua assimilação no povo egito. No Midrash, Shemot Rabbah 1, é dito que Moshe Rabbeinu persuadiu o faraó sobre a necessidade de um dia de descanso por semana, para que os trabalhadores forçados não morressem sob o jugo da difícil servidão. Faraó concordou e isentou-os do trabalho durante um dia, que foi o Shabat. Além disso, é dito no Mishkan, Shemot Rabbah 5, que o povo de Israel possuía pergaminhos de seus antepassados, nos quais se culpavam de Shabat em Shabat. Shabat foi, portanto, o dia em que o povo de Israel se agarrava à sua Torá e Deus se dedicava à espiritualidade dentro da escravidão egípcia. O descanso de Deus é um descanso espiritual que está todo envolvido nas profundas camadas da espiritualidade que não entendemos totalmente. Em nossas mentes, o conceito de descanso é aceito como um descanso relacionado ao relaxamento do corpo, por estar enfraquecido pelos esforços feitos. Porém, o descanso verdadeiro é cessar o trabalho para que possamos nos conectar com o primeiro Shabat do mundo, o Shabat no qual veio o descanso pela primeira vez, Shabat Bereshit, para que possamos proclamar que Deus criou o mundo. O fundamento da crença judaica é que tudo foi criado nos 6 dias. No sétimo dia, a criação terminou e seu desenvolvimento parou. Todas as invenções do mundo não foram criadas pelos diversos inventores, mas sim foram reveladas por eles. Invenções que seus alicerces foram criados nos 6 dias da criação. Nos 6 dias da semana, o homem se sente como um pequeno criador que atua na natureza como se tudo fosse seu. E no crepúsculo de sexta-feira, ele é ordenado para parar as ações e suas obras. Ele declara que não é o dono do mundo. O Shabat é a identidade do judeu, que o identifica como receptor da Torá aos pés do Monte Sinai. Durante todas as gerações, houveram judeus que se dedicaram integralmente para manter essa identidade, mesmo que com isso tiveram que se abster de vários prazeres e comodidades. Nos Estados Unidos, quando o povo judeu começou a migração para lá, todos os trabalhadores, todas as fábricas obrigavam as pessoas a trabalhar no Shabat. Chegando no Shabat, os judeus que aguentaram a força do teste foram despedidos e procuraram outro trabalho durante a semana. Existiam dois tipos de judeus. Dois judeus que eles não trabalhavam no Shabat.
Um deles, os filhos continuaram a tradição, continuaram religiosos e manteram o Shabat. Os outros, o outro judeu, os filhos abandonaram a tradição e deixaram a religião. Certa vez, esses dois judeus se encontraram. Um perguntou ao outro: meu amigo, por que o meu filho deixou a religião e seu filho deixou a religião e seu filho não deixou? Eis que nós dois guardamos o Shabat e não trabalhamos no Shabat. Respondeu o outro o seguinte: olha só, quando eu voltava para casa, depois de ser despedido, eu falava para minha família: Baruch Hashem, graças a Deus, que tive a força para guardar o Shabat. E comecei a dançar com os filhos. Você, quando chegava em casa, depois que foi despedido, falou: oi, meu Deus, bom, pelo menos eu guardei o Shabat. O que eu vou fazer no Shabat? Eu vou desrespeitar o Shabat? Eu vou profanar o Shabat? Os meus filhos perceberam o seguinte, que o Shabat é um diamante, é um brilhante, é uma coisa brilhosa, que vale a pena dedicar a alma com alegria. Então eles captaram isso, continuaram guardando o Shabat. Mas você sentiu que o Shabat para você era um obstáculo, um empecilho à vida. Isso que seus filhos gravaram. Por isso que seus filhos deixaram a religião. Muito obrigado a todos.